O sucesso de um evento requer muitos valores: tecnologia, inovação, agilidade, profissionalismo, qualidade, pontualidade, discrição, presteza. A soma de todos eles você encontra na Andrade Marketing e Eventos. Em seus 10 anos de experiência, a Andrade Marketing e Eventos construiu o know-how necessário para fazer do seu evento um acontecimento. Andrade Marketing e Eventos, a essência do detalhe. Seja qual for o seu destino, a Apoio Tour leva você. Apoio Tour 2106-5000. Olá! No programa eventual de hoje, você vai continuar conferindo detalhes inéditos da 23ª Convenção das Unimedes Norte e Nordeste, que aconteceu entre 7 e 9 de setembro em Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Nossa equipe conversou com alguns dos palestrantes que participaram do evento e ainda uma entrevista exclusiva com Marina Silva, falando sobre desenvolvimento sustentável, a avaliação dos organizadores sobre o evento. Não saia daí, o eventual começa agora. Nós conversamos com alguns dos principais palestrantes que participaram da Convenção das Unimedes Norte e Nordeste. A psicóloga Suzy Fleury falou sobre liderança e competências emocionais. Suzy, obrigada por falar com a gente. Fala um pouquinho, qual é o papel do novo líder hoje? Influenciar pessoas, mostrando uma direção e sendo corretamente ético, né? Porque a liderança ela se sustenta a médio e longo prazo pelos procedimentos morais e éticos. E influenciar pessoas para construir uma realidade, mudar a realidade e construir um futuro melhor do que o que a gente está vivendo, empresarial e socialmente também. Você falou que o papel do líder é justamente influenciar pessoas, abrir caminhos para um grupo de pessoas que vem junto com ele. Isso deve ser muito cansativo para o líder, estar sempre abrindo caminhos e trazendo pessoas. Quais são os prazeres, então, da liderança? Você ter uma causa, você ter um significado para a sua luta e essa causa, de alguma forma, ser algo que pode influenciar e acrescentar valor na vida das pessoas. E os líderes, geralmente, eles são movidos por essas causas e são bastante persistentes porque eles acreditam e vivenciam isso no dia a dia. E acaba compartilhando, porque as pessoas começam a acreditar também e se mobilizar para que juntos possam seguir nessa mesma direção, porque a maior conceito hoje do que é ser liderança é que líder tem liderados e faz isso por uma causa para mudar uma realidade. Você fala muito em inteligência emocional, a importância da inteligência emocional para o líder. O que é mais importante para o líder? A inteligência emocional ou o domínio de conteúdos? É o conjunto, né? Então, uma feijoada, o que é mais importante? A gente pode tender a achar que é o feijão, mas sem o sal, na dosagem certa, a feijoada, o resultado final, ela vai ser comprometida, se a gente não tiver cuidado com a dosagem do sal. Então, o líder precisa saber quais são os indicadores, né, desse programa, 4 basicamente: visão de futuro, noção de realidade, coragem para alterar essa realidade e coragem para fazer isso eticamente. A habilidade para ser líder é uma coisa nata ou qualquer pessoa pode se tornar um bom líder? Há controvérsias. Hoje eu sigo mais a linha de que é desenvolvida. Porque se eu acredito que é nato, eu não faço nada para desenvolver. Então, se tem algum aspecto da liderança que a gente pode desenvolver, é nesses aspectos que a gente vai centrar a atenção, porque é aqui que mora a ação. Quem também esteve por lá foi o cardiologista Carlos Roberto Melo, falando sobre a saúde do coração da mulher. Doutor Carlos, as mulheres estão sendo mais acometidas por doenças cardíacas. O que foi que mudou? O que mudou é que ela começou a entrar no mercado de trabalho de competição, né, e começou a adquirir hábitos também que são hábitos errados dos homens, que é o hábito do fumo, da bebida em exagero, né, o estresse do dia a dia, e isso começou a influir no sistema cardiovascular. Então esses hábitos começaram a trazer para a mulher também, já que tem um coração diferenciado, no sentido de artérias mais finas, é o coração que bate mais por minuto do que o do homem, e isso trouxe realmente um efeito negativo no sistema cardiovascular da mulher. Na verdade, o coração da mulher, decorrente de uma paixão, ou seja, diante da morte de um parente, de um ente querido, não ficaria doente, mas pelo contrário, ele sofre e sofre de forma anatomicamente. As artérias sofrem constricção e aí parte desse músculo ele entra em sofrimento e aí pode provocar um infarto nessas situações, mesmo com as artérias coronárias normais.
Então as mulheres têm essa, vamos dizer, esse descarrego de adrenalina, de catecolamina na corrente sanguínea, e aí passado também essa fase crítica, ele se recupera totalmente. Então, mulheres que sofreram intenso, forte trauma, elas estão sujeitas a sofrer também com o coração, do ponto de vista prático mesmo, do ponto de vista da musculatura. Então, para tranquilizar nossos telespectadores, como é que é possível se prevenir de tudo isso? A prática de uma atividade física regular, uma alimentação saudável, né, controle da pressão arterial se for hipertenso, controle do diabetes se for diabético, controle do colesterol se tiver o colesterol alto. Então, uma visita ao médico a partir dos 20 anos, uma primeira consulta. A partir daí pode ser traçado todo um trajeto de acompanhamento cardiológico e aí visando uma saúde adequada. Mesmo porque as mulheres que fumam e usam anticoncepcional têm doenças cardíacas de forma grave e mais intensa, né? O homem não, se ele é fumante, ele não tem a pílula também correndo junto. E a mulher tem. Então isso é um agravante muito importante. Apenas para citar um exemplo para você. Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já. Não saia daí. Há 15 anos, o Tropical Tambaú é o centro de convenções de João Pessoa, com espaço para eventos de 10 até 1.700 pessoas simultaneamente. Exposições, eventos esportivos e recreativos, teatro, shows, palestras, bailes de formatura, encontros, confraternizações, recepções de casamento, aniversário e mais. Coquetéis, almoço e jantares. Tropical Tambaú, o sucesso do seu evento. Seja qual for o seu destino, a Apoio Tour leva você. Apoio Tour 2106-5000. Uma das palestras mais concorridas foi a de Marina Silva, sobre desenvolvimento sustentável. Num bate-papo exclusivo com Juliana Nóbrega, ela falou sobre o tema, política, economia e também sobre sua vida. A nossa entrevistada dispensa apresentações. Marina Silva, seja muito bem-vinda ao programa Eventual. É um prazer enorme falar com você. Obrigada. Bom, o tema desenvolvimento sustentável, ele é quase modismo hoje, mas explica pra gente exatamente o que é desenvolvimento sustentável. Eu sempre digo que desenvolvimento sustentável é usarmos com sabedoria os recursos que a natureza nos oferece para atender às nossas necessidades de alimentação, moradia, vestimenta, habitação digna, sem destruí-los, de formas que essas necessidades possam ser atendidas hoje, sem comprometer o atendimento das populações que virão após nós. O desenvolvimento sustentável é usar os recursos naturais de forma tal e com um cuidado adequado para que a gente possa se beneficiar deles e, ao mesmo tempo, deixá-los para os nossos filhos e para os nossos netos. Marina, na tua trajetória política e no teu discurso, a questão ambiental ela é sempre muito forte. Mas você que comunga do pensamento complexo sabe que a sustentabilidade ele não só se reporta à questão ambiental, né? Existem outros parâmetros como economia, cultura, a própria sociedade que também estão ali discutindo e consorciando com a questão ambiental. Onde é que está presente todos esses outros preceitos do desenvolvimento sustentável no teu discurso, na tua proposta política? Na verdade, quando a gente trabalha a ideia de desenvolvimento sustentável, a gente trabalha com as várias dimensões da sustentabilidade. Um modelo de desenvolvimento para ser sustentável é preciso que ele o seja também no aspecto econômico, transformando com possibilidades competitivas aquilo que são as nossas vantagens comparativas, que ele seja sustentável também do ponto de vista social, criando igualdade de oportunidade para as pessoas, a sustentabilidade cultural, que é não termos um modelo de desenvolvimento que elimine as diferenças sociais, culturais no bom sentido, e eu acrescento outras dimensões, que é a dimensão da sustentabilidade estética, política e ética. Eu diria mesmo que as demais dimensões da sustentabilidade, a econômica, a social, a cultural e a estética, depende da sustentabilidade política e da sustentabilidade ética. Hoje o mundo está vivendo uma crise política sem precedente,
É só olharmos o que está acontecendo no Chile, na Espanha, enfim, na Europa de um modo geral, e nós vamos perceber que o modelo está em crise. E nós temos que buscar uma nova forma de nos relacionarmos uns com os outros e com os diferentes interesses. Eu diria que hoje nós estamos vivendo um esgotamento da democracia representativa e da democracia participativa nos termos em que nós conhecemos. E estamos vivendo a riqueza da democracia prospectiva. Antes, quem conseguia prospectar aplicativos para a democracia eram os partidos, os governos e a academia, depois vieram os sindicatos e as ONGs. Hoje eu diria que nós temos bilhões de pessoas que, graças à internet, conseguem prospectar aplicativos para a democracia, e as pessoas não querem mais ser espectadoras da política, elas querem participar e buscar soluções para os seus problemas, levantar novos questionamentos. Eu diria que nós estamos vivendo uma crise da política, mas é também a grande oportunidade de nos reinventarmos, porque a nossa representação, inclusive no caso do Brasil, sofre graves problemas. Há uma desconexão entre o que a sociedade quer e o que os representantes estão fazendo, na sua maioria. Marina, esse discurso da sustentabilidade, ele é muito envolvente, entusiasmante, é um discurso muito bonito. Mas como é que é possível implementar um modelo sustentável numa economia capitalista? Tem como a gente conciliar os interesses do capital e os preceitos da sustentabilidade? Olha, eu acho que a gente tem que buscar uma nova visão. É o que eu chamo. Eu acho que o ideário do modelo socialista e capitalista não dão conta do cuidado com a natureza, de nos desenvolvermos com sustentabilidade. Eu diria que a gente deveria, inclusive, mudar a ideia de desenvolvimento. Eu acho que a gente está precisando agora de amadurecimento sustentável, porque todo organismo cresce e chega a um determinado momento que ele amadurece. O modelo econômico é o único que acha que deve crescer indefinidamente. Eu acho que a gente tem que trabalhar com a ideia de amadurecimento sustentável. E no amadurecimento sustentável, com certeza, não vai ser mais a polarização capitalismo socialismo. Vamos ter que conviver com os paradoxos. E quais são esses paradoxos? É encontrar economia e ecologia, promover esse encontro. Como a gente utiliza os recursos e, ao mesmo tempo, preserva as bases naturais do nosso desenvolvimento. E aí temos que fazer um questionamento ao modelo que está aí, porque o modelo que está aí não tem como ser universalizado. Nós não temos como dar aos 7 bilhões de seres humanos o mesmo padrão de vida que tem os europeus, os americanos e os japoneses. Se isso for feito, nós precisaremos de 4 a 5 planetas Terra. Nós só temos um. Ora, se esse modelo não pode ser universalizado, porque não há capacidade de suporte em relação ao planeta para atender essa demanda toda, então ele não pode ser universalizado. Se não pode ser universalizado, não pode ser defendido. Nós temos que buscar uma nova forma de nos sentirmos felizes, de nos sentirmos atendidos em nossas necessidades, criando igualdade de oportunidade, mas sem a gana de produção e consumo que nós temos hoje. Seria o caminho para a social-democracia? Você que tem um relacionamento tão estreito com o governo francês? Eu não tenho um relacionamento estreito com o governo francês, não. Eu conheço muitas pessoas interessantes na França, mas não necessariamente de governo. Mas eu defendo a ideia de que nós temos que ter um organismo internacional para cuidar do desenvolvimento sustentável, algo parecido com a OMC ou com a Organização Mundial de Saúde para meio ambiente. Essa é uma proposta da França, mas isso vem sendo produzido, essa proposta vem ao longo de décadas sendo apresentada pelos franceses. Mas eu acho que a gente não pode se prender aos rótulos, social-democracia, isso não responde à realidade de hoje. Hoje o mundo é paradoxal, as pessoas estão buscando novas respostas. Eu diria que tem uma crise da política, o centro está em total ebulição, porque os avanços que a humanidade conseguiu podem ser perdidos por causa do atraso na política, e na democracia prospectiva as pessoas estão buscando novas saídas. Os jovens estão lá nas praças, no Chile, na Espanha, para dizer que o que está aí não está bom. Eles ainda não sabem o que será.
E às vezes as pessoas tentam intimidar a juventude com esse discurso. Mas de concreto, o que vocês propõem? O que vocês querem? Quais são as alternativas? Ainda não temos. Agora, o fato de não as tê-la não significa que a gente tenha que baixar a cabeça para as alternativas que estão aí. Eu participei de uma palestra um dia desses com o Daniel Combandi, que é do Partido Verde francês, e ele disse o seguinte: a nossa juventude, da nossa geração, queria a liberdade, porque nós sabíamos que se tivéssemos liberdade, nós poderíamos construir o nosso futuro, porque nós acreditávamos que poderíamos tudo se tivéssemos liberdade. Os jovens hoje descobrem que a sua liberdade está comprometida porque eles não têm um futuro. Então, eles estão lutando por ter um futuro. E se a temperatura da Terra passar dos 2 graus, não haverá futuro. Então, hoje, a gente já descobriu que não pode tudo. E que talvez recuperar essa capacidade de poder, essa potência, é lutarmos para ter um futuro. E eu acho que é isso que os jovens estão dizendo. O que vocês estão fazendo vai destruir o nosso futuro. E nós estamos aqui para dizer: parem, nós temos o direito a um futuro. O Brasil está muito longe desse modelo de desenvolvimento sustentável. O que é que falta para a gente? Eu diria que todos os países estão longe, é um grande desafio. Mas o Brasil é o país que reúne as melhores condições para fazer isso. O Brasil é um país industrializado, o Brasil tem uma base tecnológica, científica razoável, o Brasil é um país que está vivendo uma certa prosperidade econômica e tem uma abundância de recursos naturais que outros países não têm. E já tem um diferencial, tem 45% de matriz energética limpa. Os países desenvolvidos têm em torno de 13%. E por mais que eles se esforcem, eles não têm o potencial para energia solar, para energia eólica, de biomassa e hidroeletricidade que nós temos. Então, o Brasil é o país que não tem o direito de insistir no modelo errado de desenvolvimento. Não tem o direito de mudar o teste em lugar de passar no teste. O que estão querendo fazer com o Código Florestal é o atraso dos atrasos, é mudar o teste em lugar de passar no teste. O teste está dizendo que nós temos que fazer a competição pelo caminho de cima, é aumentar a produção por ganho de produtividade e não por uso intensivo dos recursos naturais. Estão querendo mudar o Código Florestal para fazer a competição pelo caminho de baixo. Baixa tecnologia, mão de obra desqualificada, desrespeito à legislação ambiental e trabalhista. Isso não nos leva a lugar nenhum. É falta de visão estratégica e a falta de compromisso ético. É porque, na verdade, existe uma corrente que fala que essa ideia de sustentabilidade é uma ideia que nós estamos comprando de países desenvolvidos para que nós continuemos a preservar, claro, a saúde ambiental, mas que economias em potencial, como a própria economia brasileira, elas não comecem a competir com esses países já desenvolvidos. O que é que você pensa sobre isso? Olha, eu acho que a melhor resposta que dá para esse tipo de afirmação é a Nádia Bossa, uma psicopedagoga gaúcha. Ela diz que a realidade responde na língua em que é perguntada. Se as pessoas estão fazendo as mesmas perguntas que foram feitas pelos europeus no século XIX e no século XX, eles só vão entender que mudar modelo de desenvolvimento é uma espécie de complô para atrapalhar a nossa economia. Se fizermos as perguntas do século XXI, nós podemos dizer que estamos para o século XXI como os Estados Unidos estiveram no século passado para os países de cultura milenar. Eles conseguiram, para aqueles paradigmas, se tornarem mais desenvolvidos do que eles. No entanto, eles eram um país jovem, uma economia jovem. Nós somos um país jovem, uma economia jovem, mas para os padrões do século XXI, se fizermos outras perguntas, se deixarmos de ser monoglotas para falar com a realidade e diversificarmos um pouco mais a nossa língua, a nossa abordagem, nós vamos encontrar novas respostas, novos produtos, novos materiais, novas ocupações e, com certeza, novas fontes de riqueza, e poderemos ser tão desenvolvidos ou mais do que eles, só que para os padrões do século XXI e não esse padrão que está destruindo o planeta. E eu até entendo as pessoas que ficam fazendo esses rótulos, que é o seguinte: quando você rotula uma coisa, você não precisa discutir, você não precisa debater. Certo? Se você diz que alguém está fazendo um complô com os americanos, com os agricultores europeus, para destruir a economia brasileira, acabar com a agricultura brasileira, quem é que quer discutir com esse tipo de gente? Então as pessoas rotulam, mas isso é a pobreza do debate.
Na pobreza do debate, você não vai no mérito das questões, você põe um rótulo. Agora, vamos discutir. É possível aumentar a produção por ganho de produtividade? É possível continuar usando 400 hectares de área de terra para produzir um emprego? Ou a tecnologia já assegura que é possível produzir um emprego a cada 80 hectares? Essa é a discussão que precisa ser feita. Agora, falando um pouco sobre Marina Silva, você tem uma história de vida já muito conhecida, você foi alfabetizada aos 16 anos de idade, mas fez 2 faculdades e você fala muito da importância da educação na sua vida. Mas você também tem uma trajetória de vida muito efervescente. Você conviveu com ícones como Chico Mendes. Então, o que foi mais importante para essa Marina que a gente vê hoje? A sua história de vida pessoal ou a academia? As duas coisas. As duas coisas. Uma coisa não precisa negar a outra. Eu acho que ter convivido nessas duas realidades, social, cultural e científica, a do saber narrativo, que é a minha origem, a minha tradição. Eu sou filha de seringueiro, portanto, de populações tradicionais. Fiquei na floresta até os 16 anos, convivendo com meu pai, minha avó, meu tio xamã, que era mateiro, conhecia de tudo de florestas. Então, isso, para mim, é uma estrutura de conhecimento prévio muito relevante e significante. Agora, ter entrado em contato com o mundo letrado e aprender desse mundo me dá dupla capacidade de significar e ressignificar a minha experiência de aprendizagem. Uma coisa não precisa negar a outra, as duas coisas são muito importantes. Aliás, a educação, ela precisa, como dizia o Piaget, não é, considerar as estruturas prévias das crianças, dos jovens, do adolescente, para, a partir daí, não é, significar novas experiências de aprendizagem. Naquela época, na sua infância, na sua adolescência, nos seringais, você imaginava que você ia chegar onde você está hoje? Olha, eu nunca me preparei assim para chegar em algum lugar. Eu sempre persisti e busquei o preparo para a vida. Acho que isso é mais importante. A gente tem que fazer as coisas que você quer fazer e que são necessárias de serem feitas. Geralmente as pessoas me perguntam, você está otimista ou pessimista? Eu digo, nem pessimista nem otimista, eu estou persistente. Porque é a persistência que faz com que a gente, às vezes, fique otimista mesmo na adversidade e que, às vezes, a gente também não fique tão otimista mesmo na bonança, na aparente bonança. Você já pensou em desistir em algum momento? Olha, eu nunca pensei assim, vou parar e deixar de sonhar. Não, isso é impossível. É impossível. Eu acho que o que alimenta a gente é o sonho. Né? As pessoas ficam o tempo todo querendo que os jovens sejam pragmáticos. Eu brinco que eles não têm que ser pragmáticos, eles têm que ser sonháticos. Se a gente quiser acabar com a humanidade, com a civilização, a gente ensine os jovens a serem pragmáticos. Porque aí eles não vão mais ser capazes de sonhar e de fazer as coisas. Eu, quando tinha 16 anos, com um problema de saúde grave, analfabeta, lá no meio da floresta, se alguém dissesse, olha, Marina, seja razoável, seja pragmática, faça uma avaliação das suas condições, eu ia chegar à conclusão de que realmente era o fim, porque o médico que me atendeu, quando olhou para mim, disse para minha tia, essa daí já está com a alma no inferno há muito tempo. Se eu fosse pragmática, eu ia concordar com ele, certo? Porque, afinal de contas, ele era o médico falando ali para aquela humilde paciente. Eu acho que a gente tem que ser pragmático, não, a gente tem que ser sonhático. É do sonho que sai a prática que transforma, é do sonho que sai as grandes mudanças que o Brasil e o mundo precisam. Para terminar, quem é a Marina Silva? Uma pessoa movida à fé e à determinação. A fé para remover as montanhas que eu não posso escalar. E a determinação para escalar as montanhas que eu não posso transferir para a fé. É as duas coisas. A gente tem que fazer o possível. O impossível é departamento de Deus, mas não deixe de fazer o possível, porque Deus não ajuda aos que se acovardam naquilo que eles deveriam fazer e enfrentar. Marina, mais uma vez, muito obrigada pela sua brilhante participação aqui no programa Eventual. E eu deixo agora as câmeras para que você deixe uma mensagem para os milhões de paraibanos que estão te assistindo agora. Acho que a melhor mensagem que a gente pode ter para nós mesmos, para mim também, né, é a do compromisso. A Hannah Arendt te diz que tem duas coisas que
a gente tem dificuldade de conviver com a imprevisibilidade e com a irreversibilidade. E ela diz, para o imprevisível, você tem o compromisso, a promessa, né? Então, nós temos que nos comprometermos uns com os outros, de cuidar uns dos outros, e de cuidar da gente mesmo, de cuidar da natureza. Essa promessa, esse compromisso, pode fazer a vida ser melhor, né? E para aquilo que é irreversível, ela diz, só existe uma saída, o perdão. Se o amado te traiu e ele te ama e você o ama, o que você vai fazer? Vai ficar sofrendo pro resto da vida ou você perdoa? É irreversível, mas você pode perdoar. Só que aí ela diz, só é possível perdoar aquilo que a gente pode punir. O que a gente não tem como punir, não tem como perdoar. Então, se você vai fazer alguma coisa que é de lesa pátria, de lesa humanidade, não tem como ser punido. Logo, os homens não têm como perdoar, né? Quem pode perdoar o Holocausto? Ninguém, porque ninguém pode punir o Holocausto. Se alguém destruir a Amazônia, quem poderá perdoar algo que não teremos como punir? Então, o homem tem que ter muito cuidado com isso. E o próprio Jesus disse uma coisa muito interessante. Para os que cometem o mal supremo, melhor seria amarrar uma mó no seu pé e lançá-lo no fundo do mar. Olha a filósofa que nem crê e o próprio Cristo convergindo na ideia de que o homem não deve ousar naquilo que ela chama de o mal supremo. Como você pode ver, a 23ª Convenção das Unimedes Norte e Nordeste foi um verdadeiro sucesso. Confira agora como os participantes e os organizadores avaliaram esse grande evento. A nossa expectativa foi plenamente atendida, a julgar pelos pronunciamentos, pelas manifestações espontâneas dos que participaram efetivamente desses 3 eventos. Nesse atendimento, essa nossa expectativa, nós pudemos observar e comprovar tudo isso pela presença maciça de todos os dirigentes, de todos os participantes, nas plenárias, em todas as palestras, todas as conferências e em todos os eventos. Então, para nós foi muito confortante observarmos que a nossa proposta, as discussões dos temas que nós escolhemos, foi plenamente satisfatória para o desenvolvimento e o crescimento das nossas cooperativas, Unimedes e Unicredes. Os expositores também ficaram satisfeitos com os negócios que foram feitos lá? Eu acredito que sim, pelas próprias manifestações também dos expositores que fizeram, não só os expositores da Norte e Nordeste, mas aqueles que são parceiros externos, que pelas também suas manifestações disseram que fizeram excelentes negócios, criando novas parcerias, aquilo dentro da expectativa que todos esperavam. E agora começa a organização para a convenção de 2012? Com certeza, já começamos a trabalhar, inclusive a data já escolhemos, vai ser de 5 a 8 de setembro, já definimos isso aí, já discutimos isso na diretoria e com certeza vamos começar a trabalhar para que possamos fazer um evento ainda maior, que gere mais satisfação e que realmente a gente cumpra com o nosso dever. Foi um prazer ter a sua companhia. Nós ficamos por aqui, mas esperamos por você no nosso site e nas redes sociais. E não se esqueça, na próxima semana nos encontramos novamente. Até lá! Seja qual for o seu destino, a Apoio Tour leva você. Apoio Tour 2106-5000. O sucesso de um evento requer muitos valores: tecnologia, inovação, agilidade, profissionalismo, qualidade, pontualidade, discrição, presteza. A soma de todos eles você encontra na Andrade Marketing e Eventos. Em seus 10 anos de experiência, a Andrade Marketing e Eventos construiu um know-how necessário para fazer do seu evento um acontecimento. Andrade Marketing e Eventos, a essência do detalhe.